Olá, tudo bom? Estamos ao vivo, dia 28 de novembro, nosso ao vivo semanal, toda semana. A gente se reúne aqui para a gente debater assuntos da nossa cidade. A gente já abriu o link aí, a Karina Bonadiman já aparecendo por aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, tá? Pode colocar aí que a gente vai debatendo durante. A Penha também está assistindo, Penha de Oliveira, obrigado pela participação de todos vocês aí. A gente está começando ao vivo. Ademar, tentei falar com você, Ademar, pelo telefone, você não me atende o telefone. Ademar deve estar com raiva de mim, ligo para ele e não me atende. Então, vamos lá. A gente vai abrindo aí o espaço. Vamos esperar um pouquinho, para ver se o pessoal entra mais alguém. E a gente vai... Quem está ao vivo, isso aí, ao vivo é isso aí mesmo. Eu só gostaria de esclarecer mais uma vez, pessoal, e às vezes, nem sempre, conforme você escreve, eu consigo ver no mesmo momento aqui. A nossa internet, mesmo com toda a contribuição do nosso amigo Pablo, da OPANET, às vezes tem uma certa dificuldade, né? Mas o Alício Massaro, a Karina, a Marli, o Ademar... O Ademar estava em Liberdade na reunião a respeito daquela caminhada, né, Ademar, para arrecadar dinheiro para consertar lá a escadaria da Pedra do Cruzeiro. Está desculpado, uma boa ação. Camila Barbosa, então o pessoal aí já começando a entrar ao vivo. Tem algum tema aí, gente? Hoje a gente vai debater, pedido da semana passada, eu não vi ele aqui ao vivo ainda, o nosso amigo Macuco, né? Insistiu na questão do processo lá das telhas. Então eu falei que iria no fórum hoje, como a semana passada eles comentaram, eu não tinha informação, falei que ia tentar ir no fórum, eu fui ao fórum, peguei o processo, dei uma olhada no processo e a gente vai comentar aqui também, tá? Lidiane, Marli, e vamos comentar também a respeito da decisão do juiz, né? Que não acatou a liminar, a gente vai explicar melhor para você entender como funciona, mas o juiz não acatou a liminar do pedido do Ministério Público, nem da coligação do candidato que perdeu a eleição do Gutim, que também entrou com um pedido de liminar para que o candidato Gerder Camato, que foi eleito, não fosse diplomado. A gente vai discutir também esse assunto e explicar um pouquinho para você como é que funciona essa questão legal da situação, porque a cidade pequena, Marcelo, aqui todo mundo é juiz de futebol ou juiz de direito. Cada um tem a sua opinião, a gente respeita, mas a gente vai tentar mostrar aqui a legalidade da situação, tá? E esse tema a gente vai abrir aqui. Eu vou só esperar mais alguns segundos. Se não tiver nenhum assunto que alguém queira comentar, a gente já entra nesses dois temas que eu estou dizendo aqui, que foi pedido a semana passada, que seria o processo que o prefeito eleito Gerder está respondendo desde quando ele era prefeito a respeito de umas telhas do ginásio de esporte, que me cobraram muito a semana passada. Eu fui ao fórum hoje, como eu disse, a gente vai comentar, e também a gente vai comentar sobre essa decisão do juiz. Eu acho que a gente poderia até começar por essa situação, para você entender o seguinte: passadas as eleições, o Ministério Público, baseado em informações do delegado, entrou na justiça pedindo ao juiz que o candidato eleito Gerder Camata não fosse diplomado. O que seria isso? O Ministério Público pediu, a diplomação está marcada para o dia 16 de dezembro. A pessoa é eleita e depois ela recebe um diploma, é como se ela fosse formada realmente. Então, com esse diploma que ela vai poder tomar posse no dia 1º de janeiro. Então, se ela não receber o diploma, ela não poderia tomar posse no dia 1º de janeiro. Então, o Ministério Público e o candidato Gutim, lá, a coligação dele, pediram para que o Gerder não tomasse posse, tá? Como ficou o processo da audiência dia 21/11, na segunda-feira? Como vamos começar a pagar? Jaqueline. Jaqueline, no seu caso, eu vou te explicar depois. Deixa eu acabar esse assunto, depois eu entendi o que você está perguntando aqui. Qualquer coisa, depois também eu entro em box com você e te explico, tá ok? Mas eu vou também comentar a respeito da situação que a Jaqueline colocou aí.
Mas voltando aqui, com relação ao processo, o Ministério Público, como eu disse, pediu para o Geder não ser diplomado. O juiz, de posse desse pedido, disse o seguinte, que ele entendia que não tinha necessidade da não diplomação. E, por mais que houvesse algumas pessoas alegando alguma coisa lá na delegacia, mas ele entendia que uma quantidade expressiva de pessoas tinham sim votado no Geder e que essas pessoas também tinham que ser respeitadas. Então ele entendia que o Geder tem que ser diplomado, que vá tomar posse, e como eu disse a semana passada, pela nova legislação eleitoral, isso vai ser para mais de metro de discussão jurídica, tá? Bastante, mas enfim, o Geder vai tomar posse, assim como todos os vereadores, dia 16 de dezembro, e é bem provável dia 1º de janeiro. Aí você vai falar, acabou o processo, Beto? O Alex Prestes deve estar preocupado aí. Não, não acabou o processo, tá? Desculpa. O processo agora continua, as pessoas, o Geder teve o espaço de tempo para responder. Me parece que a coligação também já intimou o vice, que seria o Jô, porque só intimar o Geder não adiantaria, então entraram com ação contra o Jô também. Isso poderia dar uma nulidade processual, mas parece que já consertaram. Mas agora vão ser ouvidas as testemunhas. Depois de ouvidas as testemunhas, está rindo, né, Alex? Depois de ouvidas as testemunhas, é que o juiz então poderá tomar alguma decisão, tá? Apenas para a gente comentar aqui, o juiz eleitoral, ele pediu, na verdade, o promotor pediu para que o Geder fosse condenado, né, caso entendesse lá o juiz ao final, pelo artigo 299. Eu gostaria de fazer uma observação. Eu falei a semana passada, antes da decisão do juiz, que dificilmente o juiz iria dar e que isso seria discussão para mais de metro, mas eu gostaria também de alertar o seguinte, o Ministério Público está pedindo para que o Geder seja condenado, tanto a coligação lá, no artigo 299. Eu gostaria de ler esse artigo até como forma de curiosidade para você. O artigo 299 diz o seguinte, ó, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para o trem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. O interessante desse artigo, que muitas pessoas estão esquecendo, que se no final o Geder for condenado, serão condenadas também as pessoas que foram na delegacia denunciar ele pelo mesmo crime. Interessante, não é? Então, só para te alertar, olha a coisa interessante. Se o Geder for condenado, as pessoas que foram na delegacia fazer denúncia contra ele serão condenadas no mesmo crime. Porque o artigo diz o seguinte, olha bem, ó, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber. Ou seja, quem pagou vai ser condenado, mas quem recebeu também é condenado pelo mesmo crime. Então, fica aí apenas um alerta e uma situação interessante, porque as pessoas acham que é fácil ir lá mentir ou falar qualquer coisa na delegacia. Eu só gostaria de lembrar, mais uma vez, que pelo artigo, pelas denúncias que as pessoas estão fazendo, se o Geder chegar a vir, o Geder Jô chegar a vir a ser condenado, eu não acompanhei o processo de perto, mas se eles chegarem a serem condenados, as pessoas que denunciaram também deverão ser condenadas no mesmo crime. Isso é um ponto interessante. Então, ficou aí que o juiz não acatou a liminar, a princípio, o processo vai correr, as testemunhas vão ser ouvidas, vai ter audiência, vão ser ouvidas, para no final o juiz decidir e
tem aquela briga jurídica de entrar com recurso em Supremo, em STJ, vai saber quando nós teremos o final dessa disputa judicial. Eu gostaria de deixar claro, como eu já falei, não vejo problema nenhum das pessoas que buscaram a justiça porque se sentiram prejudicadas. Eu acho interessante, acho normal e respeito, mas eu também tenho que falar o que eu penso a respeito do assunto, tá bom? Renato Miniguini, meu amigo, meu colega vereador e assistindo, né, vereador, vai ser vereador junto comigo, que a gente possa, né, Renato, fazer um bom trabalho aí na Câmara de Vereadores. A gente está aqui aberto para isso, a gente está abrindo esse espaço aí para poder realmente a gente estar nesse contato com o povo. Como eu disse, a gente pretende, durante o mandato, toda semana estar aqui debatendo com a população. Durante essa semana também, nós tivemos um assunto muito discutido. Nosso amigo Gutim, que bom, Gutim, que saiu, Gutim foi candidato, eu já disse que respeito o candidato, até parabenizo, eu já fui candidato a prefeito, a gente sabe que não é fácil disputar uma eleição, mas está aí, que bom que você está assistindo a gente. A gente foi, durante essa semana, foi muito comentada a questão do calçamento lá da Rua Espírito Santo. Nós vamos bater também esse assunto. Foi enviado para a Câmara para ser votado uma suplementação. Na verdade, não foi pedido uma autorização ao prefeito se esse calçamento vai ser feito ou não. Até para você entender. Como o prefeito não tinha dinheiro suficiente naquela conta para fazer o asfalto da Rua Espírito Santo, ele teria que suplementar. Ele teria que tirar de uma outra conta dentro da prefeitura para jogar para aquela. Como ele já tinha usado tudo aquilo que a Câmara autorizou, ele precisaria de novo da autorização da Câmara. Então, que fique claro, ele precisava da autorização para suplementar o dinheiro, pegar de uma conta e jogar em outra. Para a gente falando assim de uma maneira mais simples para a gente entender. Ele não pediu autorização à Câmara para asfaltar a Rua Espírito Santo, porque para isso, a princípio, ele não precisaria, tá? Então, muitas pessoas discutem, a Câmara vai autorizar ou não o asfaltamento da Rua Espírito Santo. Então, eu estou dizendo, o prefeito não precisaria dessa autorização da Câmara para asfaltar. Mas como o dinheiro naquela conta, naquele empenho para asfaltar acabou, precisava de tirar de uma outra conta para jogar lá, isso tudo dentro das contas da prefeitura. Tem que ter autorização da Câmara. Isso a gente falando para a gente... Jaqueline, eu vou te responder. Para a gente entender melhor essa situação aqui da Rua Espírito Santo, tá? Então, criou-se uma grande polêmica. Primeiro, por que a polêmica? Interessante o asfalto na Rua Espírito Santo? A princípio, sim. Vocês aí que estiverem assistindo, quiserem até colocar algum comentário a respeito dessa situação, se você é favorável ou não desse asfaltamento da Rua Espírito Santo, mas os pontos levantados foram os seguintes. Muitos moradores alegam que na Rua Espírito Santo o tratamento de esgoto tem problemas de vez em quando, assim como o tratamento pluvial das águas ali. Então, quando chove, vai, top. Então, os moradores alegaram o seguinte, adianta o quê? Moradores e alguns cidadãos. Adianta o quê? Jogar o asfalto em cima da Rua Espírito Santo para daqui a pouco estar quebrando para ter que consertar. Não seria melhor? Primeiro fazer o tratamento de esgoto certo, primeiro fazer o tratamento de rede pluvial correto, para depois asfaltar? Este foi o questionamento. Ninguém está discutindo a necessidade de asfaltar ou não a Rua Espírito Santo. Apesar de que muitas pessoas reclamam a alta velocidade dos carros na Rua Espírito Santo. Vocês já imaginaram depois que asfaltar o que vai acontecer? Muitos moradores reclamam que o morador tem que andar na rua porque carro estaciona na mão e não tem passagem. Depois que asfaltar, você acha que vai ficar melhor? Os carros vão andar numa velocidade mais tranquila? E outra coisa, muitas pessoas entendem que asfalto é sinal de progresso. Isso já é passado, né, gente? O povo que acredita que asfalto é sinal de progresso está parado no tempo. Asfalto não é sinal de progresso. Por sinal, o centro da cidade, depois que foi asfaltado, teve grandes dificuldades. Os próprios lojistas dizem que aumentou a poeira,
a infiltração da água, da chuva, é menor, porque o asfalto elimina essa infiltração, a velocidade dos carros no centro aumentou. Então não é só beleza, é bonito, é mais fácil de lavar, talvez seria, mas nós temos que analisar bem essa questão do asfalto. Aí ficou parecendo o seguinte, é fim de mandato, o prefeito quer gastar o dinheiro, quem vai entrar não quer deixar. Não é bem isso, né, gente? A gente ouviu o vereador Maurício na segunda-feira na Câmara falando, ele disse até uma coisa interessante, o Maurício Bravin. Ele falou, eu não vou ser vereador, mas eu penso na minha cidade. Então o meu voto em relação a essa matéria tem que ser um voto consciente, um voto que vá pensar na cidade. O Flávio está reclamando, né, da internet que não está legal. Infelizmente, Flávio, aqui na minha parece que está bem. Aqui eu não estou tendo dificuldade. Eu não sei das pessoas que estão assistindo aí. O pessoal poderia comentar se a internet está legal, tá? É isso aí, Selma. A discussão é essa. Aí o que aconteceu? Essa situação foi para a Câmara de Vereadores, segunda-feira. O vereador Simar pediu vistas ao processo para ele não ser votado e foi marcada uma audiência pública. A princípio, o Gutinho está aí, não sei se está assistindo ainda, poderia até escrever alguma coisa para esclarecer, mas parece que a princípio foi pedido para votar, fazer uma audiência pública na sexta-feira à tarde. Não sei por que não aceitaram, então essa audiência pública ficou marcada para segunda-feira às 3 horas da tarde. Eu achei um horário meio incomum para o morador e para o pessoal do comércio, mas pelo menos já foi um avanço marcar essa audiência pública. Então você que é morador da Rua Espírito Santo, você que é marilandense, né? Que apareça ali, Ademar botou, vou comentar, que apareça na Câmara às 15 horas na segunda-feira, que vai ter uma audiência pública para discutir. O Ademar até botou uma situação assim, aquele barranco desabrigou várias famílias na chuva de 2013, 2014, lá na perto da Rua Espírito Santo. Será que hoje aquele barranco não seria uma prioridade, aquela região aí, não seria uma prioridade maior do que o asfalto da Rua Espírito Santo? E fora outras ruas que estão sem calçar ainda. Então, gente, eu sempre defendi que a cidade é do povo. A cidade tem que estar em movimento e tem que ser discutida. Não adianta o vereador, não adianta o prefeito achar que aquilo é o melhor para a cidade. Quem sabe o que é melhor para a cidade é o povo. E o caminho a Câmara de Vereadores fez certo. Marcou uma audiência pública, não concordei muito com o horário, mas pelo menos marcou uma audiência pública, então, para segunda-feira às 3 horas. Você que morador de Varilândia está convidado. Lembrando que eu mesmo coloquei essa semana no meu blog aquele calçamento lá de São Marco, que foi grande parte destruído porque a chuva levou e nem foi inaugurada a obra aí. Marcelo, é verdade, o asfalto é uma rede pluvial de esgoto é preferível saneamento. O problema, Marcelo, é isso que o povo tem que entender. Saneamento não dá voto. Saneamento não se sai na foto. Esse que é o problema e nós temos que começar a cobrar isso. Nosso amigo também eleito, Paulinho Costa, vereador no próximo mandato, tenho certeza, uma pessoa que vai lutar aí junto com a gente para a melhoria da cidade e vai se dedicar totalmente para que a gente avance. Então, voltando aí nessa discussão, quando se fala em asfalto, é uma obra que aparece por cima, aí a pessoa quer aparecer. Inaugura, não é, Marcelo? Então, o povo tem que saber participar. Não, eu prefiro muito mais um tratamento de esgoto, eu prefiro muito mais uma rede pluvial do que um asfalto feito de qualquer forma e, diga-se de passagem, não entrando no mérito político. Um asfalto feito em fim de mandato. Nós estamos já no mês de dezembro. Pegar esse dinheiro para jogar um asfalto em cima, eu acho até, se o prefeito, se esse dinheiro entrou em caixa, que me parece que é dinheiro dos royalties, né, que entraram, e é dinheiro esse dinheiro foi repatriado, veio dinheiro para o município. Se o prefeito quer gastar de qualquer forma, eu acho meio injusto isso aí. E mostre para a população, ó, o prefeito está ficando esse dinheiro em caixa dos royalties do petróleo, mais que justo, mostrar para isso. Agora,
Agora, gastar só por gastar, para não deixar em caixa, eu acho meio pequeno esse pensamento. Essa é a minha opinião, tá, gente? Eu sempre falo que, mesmo enquanto eu estiver já ocupando o cargo de vereador, isso aí, o Beto Partelli vai estar aqui debatendo com vocês, justamente para poder levar lá para a Câmara a opinião do povo. Eu não quero levar a minha opinião só, que nem sempre a minha opinião é a opinião das pessoas. Por isso eu quero discutir e debater igual a gente está aqui. Vamos dar aqui um alô aqui para o pessoal que está participando, né? Igual eu falei, já o Paulinho, que é nosso amigo, o Ademar, a Wanda, primeira dama, Marcelo Calimã, Fátima Manhago, Neia Sossai, tudo bom, Neia? Que bom que você assistindo com a gente. Daiane Marcos, o Bruno Zangirolami, Tatiane Pereira, Fátima Manhago, boa noite, Luciana Lorenzini e Odete Raposo Cal. Então, algumas pessoas que entraram agora aí, a gente está debatendo. Por final, para encerrar hoje, nós vamos debater a questão do processo das telhas, que eu fui tanto cobrado terça-feira da semana passada. Igual eu disse, eu fui no fórum e peguei o processo, analisei e vou comentar aqui hoje. Esse dinheiro só pode ser gasto com asfalto, Selma? Existem algumas regras, mas não pode ser só com asfalto, não. Tem outras coisas que pode ser usado sim, tá? Acho que até na área da educação existe outras situações, mas o asfalto é mais prático. Você licita, vai lá e joga, no instante é feito, ainda mais já está calçado, né? Então fica fácil de fazer, uma obra cara e rápida. Por isso talvez que optaram pelo asfalto e por isso que eu entendo que a gente não deveria aceitar da forma que está sendo feita. Nada contra o asfalto da Rua Espírito Santo. Se a população da rua achar que é viável, se a população do município entender que o dinheiro lá vai ser bem utilizado, vamos acatar e vamos sim defender também. Por isso, você que quer dar a sua opinião, segunda-feira, 3 horas da tarde, na Câmara de Vereadores, terá uma audiência pública, tá ok? Lembrando, igual eu disse, o calçamento de São Marcos nem foi inaugurado, já está todo desmoronado. Por quê? Pelo um saneamento não correto, porque fizeram uma estrutura de saída de água que não absorveu toda a água da chuva. O que acontece? Escava. Então, se a Rua Espírito Santo, como tem alguns moradores que estão dizendo, não está preparada, é o que vai acontecer. A Fátima disse que o som está baixo. Deixa eu tentar aqui ver. O volume está alto aqui, Fátima. Talvez eu que estou falando cansado hoje. Talvez seja por isso. Gente, vamos lá. Tem algum comentário, alguma pergunta a mais que alguém queira fazer? Alexandra Dragobona Garcia, Nair Coutinho, a Raquel Lorenzoni. As pessoas estão aí assistindo o nosso ao vivo. Alguma pergunta, gente? Porque senão, José Rossi chegou atrasado hoje, meu amigo Rossi lá de Colatina, né? Sugiro que seja resgatado no nome da lama. E é verdade, Marcelo, as pessoas às vezes não entendem esse efeito cultural e às vezes até o efeito turístico, né? Tanto é que muitas cidades vivem porque sabem aproveitar. E Marilândia tem muito desse potencial turístico, desse potencial humano. Aquilo que eu estou falando é uma cidade pequena, uma rua estreita, Rua Espírito Santo. Aí vamos jogar um asfalto para quê? Para dizer que nós temos asfalto na rua? Igual eu falei, vai aumentar a velocidade, vai aumentar a poeira. Mas, Marcelo, são poucos que pensam como nós. Muitos ainda acreditam que asfalto é sinal de modernidade. Não é o meu caso e, pelo que eu estou vendo, também não é o seu. Roveta, aqui, a empresa que fez o calçamento tem alguma responsabilidade pelo Estado? Sim. Ô Flávio, toda obra pública, a empresa tem 5 anos para garantir o serviço. Só que em São Marcos tem uma questão interessante. A chuva foi em excesso, o tratamento de esgoto de água lá de pluvial não deu conta, vazou e cavou. Aí a culpa é de quem? De quem projetou o loteamento? Que a empresa foi lá
e cumpriu exatamente o que estava no projeto. Se o projeto foi mal feito, não é culpa da empresa. Eu acredito que, nesse caso, a empresa não vai querer se responsabilizar, não. Eu acho, tem que ir um engenheiro da prefeitura analisar. Se o engenheiro entender que o erro foi do calçamento, porque ele estava solto, não segurou a água, não sei o que foi, aí a empresa tem que refazer. Agora, a empresa pode vir com esse argumento, sim, de que ela executou o projeto e o projeto foi mal feito. Aí ela não teria responsabilidade. Mas entendeu, Flávio? São 5 anos, qualquer obra pública, de responsabilidade de quem faz. Durante 5 anos, a pessoa é responsável. Deu defeito, ela que tem que consertar. Nossa amiga Joyce Camata, a Lili, esposa do vice João Comério, Fernanda do Salão, Fernanda Palaps, né? Marcelo. Isso aí, ó. Marcelo, a rua mais badalada de Búzios é a Rua das Pedras. Isso aí. Quem sabe a nossa Rua da Lama um dia vai ser a rua mais badalada de Marilândia, né, Marcelo? Lívia Grise, Maria Zoé. A Zoé mora ali na rua aí. Zoé Camata mora na rua. Pode dar sua opinião aí, Zoé, a respeito do asfaltamento da rua, que a gente está aqui debatendo um pouquinho para, assim, no final entrarmos no tão esperado tema do processo das telhas, né? Mas nosso amigo Macuco, entrou, Macuco? Eu falei, eu ia acabar de falar, nosso amigo Macuco, que tanto cobrou, não está presente, mas agora já entrou aí, ó. Daqui a pouquinho, Macuco, nós vamos comentar. Eu fui no fórum hoje, a seu pedido na semana passada, peguei o processo da questão das telhas e a gente vai comentar aqui, tá? Tininha Lúcio, também presente. Gente, a gente já está com meia hora de ao vivo. A gente vai entrar nesse assunto a pedido do nosso amigo, ex-vereador Sidney Altoé Macuco. Tem algum tema aí que alguém queira debater ou questionar? Além da Jaqueline Calvo, eu vou responder você agora, Jaqueline. A Jaqueline é o caso daquelas pessoas que no dia da eleição foram pegas com camisa, por exemplo. Elas foram levadas na delegacia para comparecerem no fórum, e foram no fórum a semana passada. Eu estava lá junto, inclusive na questão da Jaqueline. Eu fui o advogado dela, eu não era o advogado dela, mas o advogado dela, como tinha que sair, pediu para mim acompanhá-la. Eu acompanhei, ela fez um termo lá, um acordo com o promotor para pagar uma quantia irrisória em dinheiro, para que o processo acabasse por aí. Não quer dizer com isso que é inocente ou culpado, simplesmente para acabar o processo. E aí, Jaqueline, no seu caso, você tem que procurar a pessoa que estava advogando para você ou me procurar para assinar uma procuração, senão no dia 6 de dezembro você vai ter que comparecer lá pessoalmente, lá no cartório eleitoral. Se você assinar a procuração para o advogado que estava te acompanhando ou para mim, aí eu posso fazer isso para você, tá? No caso, você pode procurar o advogado, que você sabe quem é o seu advogado, procura ele, que ele vai te dar uma procuração para você assinar. Se não, você entra no meu WhatsApp, que eu converso com você. O meu telefone, se você quiser anotar aí, para acessar o WhatsApp, eu vou falar. Pega uma canetinha aí, quem quiser anotar também, pode anotar, para a gente, qualquer coisa, conversar pelo WhatsApp. Ó. É 99824 8022. 99824 8022. Anota aí, Jaqueline, manda o WhatsApp que eu comento, ou pelo inbox do Facebook também eu converso com você, tá? No seu caso específico, porque na verdade eu fiz esse favor para um amigo, mas agora eu te explico direitinho o que você tem que fazer. Shirlene Vago, Selma Pertel, Juliana Falqueto. Juliana até anotou aí o telefone, Jaqueline? Não, Juliana, você botou 99834, tá? Conserta para mim. É 99824. Tá errado esse aí, hein, Juliana? Conserta aí que tá errado. É 99824 8022. Você botou 34, ok? Então, gente, estamos aqui já com meia hora de ao vivo. Nós vamos então entrar nesse tema que seria a questão
Gostaria de saber sobre asfalto, Beto. Liberdade é quem tem a responsabilidade de estar consertando esse buraco. Que já estão tendo sobre a limpeza dos mesmos. Agora acertou, né, Juliano? É verdade, Alexandre. Esse asfalto é ter uma discussão porque ele é feito no Caminhos do Campo, está sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura, mas quem conserta asfalto é o DR. Então fica essa discussão aí. Quem é o responsável pelo asfalto do Caminhos do Campo? Por isso que eu estou falando, fazer obra é fácil, gente. Obra é o de menos. O negócio é a manutenção também do asfalto. Caminhos do Campo e Prefeitura aí. Juliana está dizendo aí, não entendi, Juliana, Caminhos do Campo e Prefeitura. Ela está pedindo quem é responsável. Até onde eu sei, o Caminhos do Campo, a responsável não é a Prefeitura, não. Seria a Secretaria de Agricultura do Estado, tá? A Lidiana também está reclamando que o som está baixo. Está baixo aí, pessoal? É porque talvez a regulagem, se tiver, eu não tenho como regular agora durante o ao vivo, mas está dando para levar? Tá legal. Padre Neil, que bom que o senhor entrou aqui. Eu estive na praça lá das Populares e vi aquela situação. Realmente, a praça foi construída dentro do terreno da igreja, na frente da igreja, imprensando a porta da igreja. Eu já fiz um ofício para a prefeitura solicitando informações sobre aquele caso. Assim que a prefeitura me entregar o ofício, eu vou mandar uma cópia para o senhor, tá bom, padre? José Rossi, gosto muito de ver sua preocupação com o povo e assim o vereador que se preocupa estar com o povo. Obrigado, José Rossi. Essa é a nossa intenção, está sempre perto e comentando. A Joyce está dizendo que só dá para ouvir com fone. O Juliano está dizendo que dá para ouvir. Mas hoje nós vamos tocar assim, gente. A gente tem que ir fazendo essas experiências e tentando acertar os erros aí, tá bom? A Rosilene Santos, a Danúzia Molini. Então vamos lá. Vamos entrar então neste assunto que é a questão do processo das telhas. Como eu disse, eu iria no fórum semana passada, a pedido de um ouvinte aqui, pegar o processo para comentar. A questão das telhas é o seguinte: a denúncia foi feita em cima do artigo 312, falou, Juliana, 312 do Código Penal, que se chama peculato, tá? Então, apropriar-se o funcionário público do dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular de quem tem posse em razão de cargo público ou desviá-la para proveito próprio. Então vamos comentar aqui. Esse assunto foi muito comentado há 4 anos atrás, saiu na Gazeta, né? O que aconteceu? O Géder perdeu a eleição, estava reformando o ginásio, e perdeu a eleição. O candidato que entrou depois dele, o Osmar, o secretário de esportes da época, alegou que foi acompanhar a obra e viu que estava faltando algumas telhas. Qual é o caso? O ginásio foi descoberto para se colocar telhas novas. Então, as telhas que foram retiradas, que estavam impróprias para uso ou furadas, elas tinham que ficar num canto para botar a telha nova, tá bom? A Penha está dando a ideia da gente fazer uma vaquinha para comprar essas benditas telhas. Então vamos explicar, Penha. Eu acho mais que justo, porque queira ou não, é patrimônio público e tem que realmente dar explicação. E é isso que eu vou fazer do que eu vi lá no processo. O secretário de esportes da época falou o seguinte, que ele achou que alguém tinha roubado as telhas, porque as telhas não estavam mais lá. Investigou e descobriu que essas telhas estavam na propriedade do senhor Freire, lá em Liberdade. Chamou o delegado foi até lá, investigou. O senhor Freire disse que pediu essas telhas ao vereador na época, Clóvis. O Clóvis, isso eu estou falando do que eu li no processo. O Clóvis alega que realmente o Freire pediu as telhas a ele, mas ele disse que não poderia fazer nada
porque ele era um simples vereador, isso ele não tinha poder para dar ou não telhas, ele teria que ver na prefeitura. Aí esse senhor Freire disse, primeiro, que telefonou para o Géder. No primeiro momento ele disse que telefonou e o Géder autorizou. No segundo momento ele disse que foi pessoalmente e o Géder autorizou. Aí eu não sei se ele telefonou ou se ele foi pessoalmente, isso está lá no processo. E que ele alega que o Géder autorizou pegar estas telhas. Inclusive, o senhor Freire diz o seguinte, que quem abriu o ginásio para ele pegar essas telhas foi o pessoal que estava fazendo a empreitada, a reforma, porque ela não tinha acabado. Inclusive, ele ouviu dizer que funcionários dessa empresa também pegaram algumas telhas. E que essas telhas que eles pegaram foi avaliada por um ferro velho no valor de R$1.000. R$1.000. Aí você pode falar, tanta confusão por causa de R$1.000? Sim. Coisa pública tem que ser discutida, não importa se é R$1.000. Mas o gasto que está tendo esse processo é bem maior que os R$1.000, mas tudo bem. Aonde nós vamos chegar? O seu Freire disse que essas telhas que não seriam mais utilizadas, que legalmente teriam que ir para um leilão público, tá? Que se fosse para arrecadar R$1.500, não interessa. Teriam que ser leiloadas para ser vendidas. Alega que quem autorizou ele pegar, quem abriu o ginásio foi alguém da empreiteira. Aí, como se defende o vereador Clóvis e como se defende o prefeito da época, Géder Camargo? O vereador Clóvis alega que não tem nada com isso, nunca autorizou e que não sabe por que foi envolvido nessa história. O ex-prefeito Géder Camargo, que era prefeito na época, disse o seguinte, que nunca atendeu o telefone desse senhor e que nunca autorizou o senhor pegar folhas lá no ginásio. Inclusive, ele mesmo mostra que quem autorizou e quem abriu o ginásio foi o pessoal da empreiteira, que, por lei, é o responsável pela obra até ela ser entregue. Como a obra não tinha sido entregue ainda, a responsabilidade dessas telhas velhas, que deveriam, ao final, ser leiloadas ou entregues no depósito da prefeitura, seriam de responsabilidade da empresa contratada. Esta é a defesa do prefeito Géder, que, na minha opinião, de humilde advogado, é a que vai prevalecer, pelo que eu vi no processo. Inclusive, na verdade, a questão aqui que o Macuco até colocou, por que não estava tendo audiência? Foi marcado, Macuco, no dia 21/9/2015, a primeira audiência, que foi cancelada. Lembrando que o processo ele é demorado mesmo, ele vai para a delegacia, houve testemunhas, enviado, o juiz acata. Então não é porque é só processo político não, tá, gente? Qualquer processo dentro do fórum é esse tempo aí que leva mesmo. Infelizmente, é isso aí. Então, essas piadinhas que fizeram, por que o processo não foi julgado? O processo está correndo. Eu posso garantir que, pelo que eu vi lá no processo, ele está correndo. A primeira audiência foi cancelada, aí no mês 3 teve audiência, no mês 3 de 2015. Depois teve outra audiência no dia 21/7/2016. Aí, vocês devem lembrar, inclusive o Macuco deve lembrar, que tinha uma audiência marcada para o dia 5/10/2016, onde até um jornal local divulgou que era a data do julgamento do Géder, quando na verdade era uma simples audiência. Essa audiência foi cancelada, mas não pelo Géder, ela foi cancelada pela Justiça. Então, eu não entendi as piadas e nem os comentários feitos aqui semana passada. Eu disse que não ia comentar na semana passada porque eu não conhecia o processo. Como eu fui ao fórum hoje, peguei o processo, analisei e olhei, o que eu posso garantir é que o processo está transcorrendo sim, a discussão das telhas seria no valor de R$1.000, pelo que o próprio rapaz que disse que pegou as telhas, uma pessoa do ferro velho quis comprar, e elas foram avaliadas em R$1.000, e essas telhas, no final, cada um vai se defender e o juiz vai julgar. Espero ter esclarecido, né? Eu acho que a gente não precisa mais discutir. Acho que esse caso das telhas é deixar nas mãos da justiça
eu assumo aqui o compromisso. Qualquer movimento no processo, eu sabendo, a gente pode trazer para cá, mas realmente, como diz nosso amigo Juliano de Fouquet, é muito nhenhenhê para pouco valor. Tá bom? Esta é a minha opinião. Não que eu entenda que isso não tenha que ser discutido. Discutido tem sim. O que não tem é as pessoas ficarem usando isso como se fosse denegrir a imagem de alguém. Eu quero que entenda o seguinte, gente. Qualquer processo, até ser julgado, a pessoa é inocente. Então, esse negócio, até respondendo processo, igual eu disse, eu também já respondi, fui inocentado. Então, vamos parar de tentar denegrir a imagem das pessoas simplesmente por interesses políticos, tá? Essa é a minha opinião. Então, vamos lá. Alguma pergunta, gente? Nada, Penha, não são as telhas novas. As que sumiram foram as velhas que foram tiradas para colocar as novas. Tiraram as velhas e botaram lá no canto. Alguém da empresa autorizou essas telhas avaliadas em R$ 1.000 e agora estão querendo botar a culpa no GED. Política provavelmente vem em favores públicos coletivos. Com certeza, Marcelo. Por isso que eu acho que tem que ser apurado. Por isso que eu acho, a gente comenta que parece pouca coisa, mas tem que ser apurado. Se, mesmo que forem telhas velhas, de pouco valor, se for usada para favorecer alguém, tem que ser apurado sim, por isso que eu até respeito. Eu só acho, igual um amigo nosso aí falou, que é muito mimimi. Então vamos lá. O que sumiu foi sucata, isso aí, Orlando. Foi sucata no valor de R$ 1.000, avaliado pela própria pessoa que pegou as telhas lá e alega que quem abriu o ginásio para ele pegar as telhas foi o pessoal da construtora. Quem autorizou automaticamente foi o pessoal da construtora. Essa, inclusive, é a defesa do ex-prefeito Géder, que falou que enquanto a obra estava sendo feita, a responsabilidade lá era da construtora. E eu acho que é assim também, tá? Então vamos lá. Não foi sucata, a pessoa pegou e tapou o barracão que ele trabalha lá, mano. Uma pessoa lá de Liberdade, ele pegou e tapou. Ele faz com certa geladeira, pegou essas telhas para fazer um galpão para ele. Isso aí, David. Afinal, é do dinheiro público que nós estamos tratando. Por isso que tem que ser discutido, sim, e tem que ser responsabilizado quem dê direito. O que eu estou dizendo é o seguinte, vamos esperar o processo ser julgado. A hora que o processo ser julgado, nós vamos vir aqui falar, ó, o responsável foi fulano, o responsável... Não dá por uma simples denúncia ou por uma simples abertura de processo ficar falando, fulano sumiu com a telha, fulano não. Espera aí, isso aí que não dá. Também acho, Orlando, eu acho que é mais questão política do que preocupação com dinheiro público, né? Porque eu não vejo essa preocupação quando não tem interesse político. Principalmente certas pessoas só têm preocupação quando tem interesse político. Mas a gente a respeito, pelo menos está tendo, né? Vamos lá. Deve ter, as telhas estavam bem furadas, deve ter botado 2, 3, uma em cima da outra, para poder conseguir fazer a tapagem. Mas brincadeira à parte, gente, eu acredito que encerrada essa questão das telhas, nós vamos nos aproximando dos momentos finais. David Manhago. Isso aí, David. E essa é a discussão. Nenhuma pessoa pode chegar no local público e pegar. E essa é a defesa do prefeito da época. Eu não estou falando em nome do Géder, mas eu estou falando que eu abri o processo e li. Então eu peguei o processo e li. A defesa dele é que ele fala que ele não autorizou ninguém a pegar telha, nem deu permissão. Quem permitiu foi a pessoa lá da empreiteira que abriu. Ele nunca autorizou. Tem que provar isso aí. E ele provar o que ele está falando. Algum comentário mais, gente? A gente vai abrir o espaço. A gente comentou. Lembrando que segunda-feira, às 3 horas da tarde, na Câmara Municipal, audiência pública, às 15 horas, para discutir a questão do asfalto da rua Espírito Santo. Adson Silva Ferreira, minha pergunta, qual que é, Adson? Eu não consegui ver aqui, tem como você repetir? Esse tab eu não consegui ver. Adson, faz sua pergunta de novo aí pra gente. Você fez hoje? E aí pra gente.
Lembrando também, quando dá um tempo aqui para ver se o Edson faz a pergunta, que dia 19 de dezembro, lá em Colatina, está marcado a diplomação de todos os eleitos, tá? Vamos lá, Macuco. Então você está dizendo que fez a reforma, Macuco, eu não digo nada, eu não sou juiz. Eu não sou juiz. Quem vai dizer é o juiz. Eu estou dizendo que, na defesa do Clóvis, os acusados são Clóvis da farmácia e o Géder, que era o prefeito. Na defesa do Clóvis, ele disse que nunca autorizou e nem teria poder para isso. Na defesa do Géder, ele disse que ele nunca autorizou e que a responsabilidade era da empresa. Você está dizendo que a empresa é a Roveto. Se a empresa era a Roveto, então o Géder falou que a responsabilidade então seria sim da empresa Roveto. Inclusive, esse rapaz que pegou telha, no depoimento dele, diz que outras pessoas, inclusive funcionários dessa empresa, também pegaram telha lá. Isso está no processo. Agora, quem é o culpado? O juiz irá decidir no final do processo. Falei sobre o pedido liminar do promotor. Falei no começo, Juliano. Eu falei sim que o juiz não acatou o pedido de liminar para suspender a diplomação do Géder e do Jô. Então, eles vão ser sim diplomados. Agora, lembrando que esse processo não acabou. Esse processo vai agora ouvir as testemunhas, vai ouvir todo mundo, para no final o juiz dar a decisão dele. Como eu disse, no código novo, que foi feito ano passado, para se ter nova eleição agora, só depois que transitar em julgado. Trânsito em julgado e depois de recurso lá no STF. Como eu disse, vai bastante tempo para decidir isso aí. Mas vamos ver lá. A Selma ficou sem resposta. Então, Selma, ia ser votado na Câmara, os vereadores suspenderam a votação, a pedido do vereador Simar, e vai ter uma audiência segunda-feira, às 15 horas. Eu também não entendi por que do horário e por que na segunda. Os vereadores tentaram fazer na sexta, mas parece que o presidente não aceitou. Então ficou marcado aí para segunda-feira, às 3 horas da tarde, a audiência pública para discutir a questão da Rua Espírito Santo. Já foi comentado, da Rua Espírito Santo. Juliano também perdeu, lembrando que o nosso ao vivo começa às 9 horas, tá bom? Pode preparar roupa para posse, eu também estarei lá. Estou adorando esse live, é o Elis Camato. Que bom, Elis, você está aqui participando com a gente. A ideia é essa, a participação da população. A gente está aqui de peito aberto, cara limpa aqui, sem a preocupação, dando espaço aí para a pessoa escrever, falar, lógico, com respeito. A gente aceita qualquer comentário, a gente entende que tem pessoas que não gostam das posições da gente, tem pessoas que não gostam mesmo de mim, a gente respeita, mas a gente tem que entender que no entendimento a gente vai buscar uma cidade melhor. Essa é a ideia desse live. Eu, como vereador, estar aqui, aberto aqui à população para ouvir, tá? Ouvir e tentar levar depois para a Câmara a situação que a gente tenha ouvido aqui com a população. O Adson Silva Ferreira, hoje valendo ter um vereador do povo, meu parabéns. Obrigado você, Adson, pelo comentário. Essa é a nossa ideia, ser um vereador realmente em contato com a população. Selma, Juliana, presta atenção, um recado aí. Gente, então vamos chegando ao fim. Obrigado a participação de todos. Até a semana que vem. O meu telefone está aí, o Juliano colocou, 998248022. Se quiser mandar algum comentário ou algum assunto para a gente comentar, entra lá no meu WhatsApp, ou mesmo interno aqui no Facebook. A gente está aberto para debater qualquer assunto e discutir a nossa cidade. Bom estar aqui com vocês. Até a semana que vem, se o bom Deus assim o desejar.